Vamos iniciar a história do Equador? Na América do Sul, o Equador faz fronteira ao norte com a Colômbia, ao leste e ao sul com o Peru e ao oeste com o Oceano Pacífico. E o Equador permaneceu sob o domínio do Império Inquis, até que os espanhóis o ocuparam no ano 938 depois de Égira e 1532 depois de Cristo, e sofreram com os danos da ocupação, que foi um aumento acentuado no número de mortes entre os indígenas devido às novas doenças infecciosas trazidas pelos ocupantes europeus durante a primeira década de ocupação do Equador. Mas logo a população se revoltou contra os espanhóis em 1224 depois de Égira e em 1830 depois de Cristo. E o país tornou-se totalmente independente, mas caiu em um golpe do Estado. A população equatoriana é de origem europeia, em 1/10 da população total, e o restante é descendente de africanos e várias origens locais, a maioria dos quais devem ser o catolicismo, com presença protestantes, judaica e islâmica. Portanto, a história do Islã no Equador é uma cópia de sua história na Venezuela e na Colômbia. Os muçulmanos vivem na área da capital e no principal porto de Joaquim, e os demais se distribuem em proporções menores em Manabí, nos rios e Esmeraldas. Alguns relatórios indicam que os números de muçulmanos é de cerca de 3.500 muçulmanos total. Relatando a história do Islã no Equador. A mesquita Halium Ben Ali Walid foi estabelecida em 1411 depois de Égira e 1991 depois de Cristo, após um período de dispersão e fraqueza da organização islâmica, e o Centro Islâmico Equatoriano foi estabelecido em 1414 depois de Égira e em 1994 depois de Cristo, com o movimento islâmicos realizado pelo Dr. Yahya Juan Sukili e sua esposa, Dra. Laila, emergiram como líderes de uma entidade de Dawa que serve à minoria muçulmana e espalha a mensagem do Islã. O nome do Dr. Yahya foi incluído e de sua esposa na lista dos 500 muçulmanos mais influentes do mundo para o ano de 1430 depois de Égira e em 2009 depois de Cristo, devido aos esforços dele e de sua esposa no trabalho de tradução, em uma época em que não havia o idioma espanhol em publicações que se tratavam sobre o Islã na sua época. Os acontecimentos de 11 de setembro de 2001 tiveram impacto positivo nas condições dos muçulmanos no Equador, pois os responsáveis pelo Centro Islâmico no Equador acreditam que estes acontecimentos e a campanha subsequente de distorção da imagem do Islã e dos muçulmanos levaram ao aumento do número de não-muçulmanos, que visitaram os centros islâmicos para perguntas sobre a verdade ou sobre a mentira em relação ao Islã. A maioria deles são estudantes universitários, homens da mídias e intelectuais, e um grande número deles se converteu ao Islã depois disso.